Olá, boa noite, doutor Esmerim, tudo bom? Prazer em vê-lo aqui, doutora Thalita. Olá, doutor Lorival, Alexandre, doutora Grace, boa noite a todos e todas. Olá, Rosane, Augusto, Aline, tudo bem? Opa, sejam todos bem-vindos. Estamos esperando a convidada da noite entrar, doutor Rafael, que tive o prazer de fazer uma live com ele logo quando estava iniciando as lives. Muito obrigado pela presença. Olá, boa noite a todas e todas. Então, esperando aqui, boa noite, doutora Camila, engenheira. Esperando aqui a convidada, a doutora Alessandra, doutor Ricardo, grande Rafael, tudo jóia. Esperando a convidada aqui, doutora Daniele Maranhão. Clayton, que eu vou fazer uma live com ele. Rei das lives é Leandro, rapaz. Doutor João Ribeiro, que foi meu aluno, e fizemos uma live juntos. Doutora Daniele Maranhão, já entrou. Convidá-la para a live. Boa noite a todos e todas, obrigado pela presença. Doutora Daniele Maranhão, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite, doutor João Paulo, como é que vai? Tudo jóia. Primeiro eu quero agradecer por ter aceitado o convite. Me sinto muito honrado em tê-la aqui conversando comigo. E se permitir, eu gostaria de apresentá-la para o público. É claro, é um prazer muito grande estar aqui com todas aquelas pessoas que seguem você. Obrigado. Doutora Daniele Maranhão é desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela é carioca, mas embora seja carioca, ela tem uma ligação forte com minha terra. Ela recebeu o título de cidadã de Salvador no ano passado, em uma solenidade muito bonita que eu tive a oportunidade de estar presente, e uma homenagem muito justa, né, ao trabalho que ela desempenha no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela é formada em mestre pela UNB, conceituada da Universidade de Brasília, pós-graduada em Direito Constitucional e Direito Processual Civil, foi vice-coordenadora da COGEF, né, do Juizado Especial Federal da Primeira Região, ingressou na magistratura em 1993, virou desembargadora federal em 2017 por merecimento e justo merecimento, instrutora para a formação de conciliadores, autora de artigos e de um livro, Juízes Cosmopolitas, uma concepção mundial de direitos humanos. Doutora Daniele, faltou alguma coisa que eu não falei? Já tem demais. Eu acho que hoje em dia os currículos eles devem ser muito mais práticos do Sim, que institucionais. Então, na verdade, aquilo que representa a vida da gente é o que de fato diz sobre alguma coisa que a gente representa ou pode falar sobre elas, né? é O que verdade. aconteceu, eu acho que nas instituições, é que as pessoas ficaram muito voltadas aos títulos Sim, e muitas vezes se esqueceram da trajetória. Então, nós temos hoje pessoas que têm trajetórias belíssimas e que contribuíram para a sociedade, para a justiça de uma forma exemplar, e não necessariamente são aquelas que têm os melhores títulos. Então, eu estou muito bem apresentada, agradeço é muito. verdade. E assim, eu gostaria de dizer que a senhora consegue juntar as duas coisas, a trajetória e os títulos. Tem as duas coisas, então, Obrigada. assim, uma trajetória belíssima no âmbito da Justiça Federal, né? Começou, se não me engano, em Minas Gerais, não foi? Verdade. Tava, Comecei em né, 1993 em Belo Horizonte. em Belo Horizonte, depois foi para Brasília, e de Brasília continuou, e hoje é desembargadora federal. Eu E, fui para o Tocantins também, né? Fiquei muito tempo lá, Tocantins, né? Palmas. Isso. Então, é, sugestão, claro, que é um diálogo muito aberto, e a gente poderia começar falando do Juizado Especial Federal, já que terminou o seu mandato recente como vice-coordenador do COGEF. Acredito que tem muito a falar do juizado. E eu, particularmente, eu gosto muito do juizado. Eu acho que a Justiça Federal mudou muito sua feição em razão do juizado, né? É. É. Eu acho que o Juizado Especial Federal é tudo aquilo que
não era a cara original da Justiça Federal, né? A Justiça Federal era considerada uma justiça de elite, uma justiça que só julgava pessoas ricas e poderosos. E quando ela encabeçava o julgamento nos crimes, ela julgava crimes de colarinho branco, tráficos internacionais. Então, aquilo que, de alguma forma, era muito pouco palpável, né? A sociedade, a base social. E com a criação dos juizados especiais federais, a Justiça Federal ela teve uma proximidade muito grande da população, das minorias, e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem feito um trabalho belíssimo voltado a essas questões. Isso porque são atinentes à Justiça Federal os julgamentos das questões previdenciárias. E, naturalmente, a Previdência Social ela abarca de uma forma quase matriarcal, né? Toda a base da sociedade, porque todos os benefícios, não só de aposentadoria, como LOAS, como auxílio-doença, aqueles realmente que fazem a diferença numa família, eles são tratados na Justiça Federal. Sim. Mas eu não sei se você quer saber alguma coisa específica dos juizados, você pode ir encaminhando. Não, assim, eu concordo com você. Assim, eu sou fã do juizado. Assim, quem é juiz de subseção, no meu caso, que eu trabalho lá em Paulo Afonso, 70% do nosso trabalho é juizado especial federal, matéria previdenciária. E a gente verifica que, na verdade, a gente faz um papel de distribuição de renda, né? Assim, a gente se aproxima muito da população mais carente, né? Isso, é justamente essa dicotomia que eu estou falando, né? Então, Isso. Assim, a primeira região ela é formada por 14 unidades da federação. Todo o norte, do nordeste, Maranhão, Piauí e a Bahia, do sudeste, Minas Gerais, o centro-oeste todo. Isso significa dizer que a gente tem uma heterogeneidade muito grande. Sim. E regiões assim, bastante necessitadas, como é o caso em especial do norte, que tem uma dificuldade de acesso muito grande. E aí, então, que os juizados especiais federais da primeira região, em especial, tem uma particularidade, que é aquela particularidade de ir aonde o povo está. Então, daí vem os itinerantes, né? A Bahia mesmo é uma região que já teve uma série de itinerantes, uma parceria maravilhosa que é feita com a Procuradoria Federal. Aí em Salvador nós temos a doutora Ivana, que sempre foi responsável pelos itinerantes, uma grande parceira. E nós chegamos a regiões quilombolas, por exemplo, no interior da Bahia, chegamos a regiões indígenas, no Amapá, e locais em que o acesso é tão difícil que mal pega um celular, por exemplo. Então, lugares em que não tem posto do INSS. Então, esse trabalho muitas vezes é feito por barco, é feito por terra, não tem acesso de avião. Então, normalmente é um trabalho feito na sistemática de mutirões. Então, essa foi a forma que o Juizado Especial Federal, na primeira região, encontrou de dar acessibilidade nessas regiões. Eu acho belíssimo esse trabalho do TRF, da primeira região. Teve uma certa feita, logo quando entrei na carreira, se não me engano, eu não me recordo quando foi, mas quem estiver assistindo aí vai lembrar, porque foi a última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro, porque eu me lembro, não é porque eu sou Flamengo não, é porque quando no dia que eu cheguei... A gente pode até mudar o assunto da live, né? Porque eu fui fazer um itinerante em Humaitá, no interior do Amazonas. E no dia que eu cheguei foi o dia que o Flamengo tinha sido campeão brasileiro e teve carreata na cidade. Isso daí me marcou bastante. E para chegar em Humaitá, se eu não me engano, eu era o juiz federal em Itabuna, eu tive que fazer uma verdadeira peregrinação. Eu tive que ir até Boa Vista, em Roraima, né, de avião. E de Boa Vista, a gente teve que pegar 200 quilômetros de barco, 2009, falaram, 200 quilômetros de barco não, de estrada, atravessar o Rio Madeira de balsa e pegar mais estrada ainda até chegar ao Humaitá. Acho que foram uns 2 dias de viagem. E como você falou, não tem acesso, porque a gente teve que ir para Boa Vista, em Roraima.
porque não tem acesso de Humaitá para Manaus, por incrível que pareça. Não Uhum. tem, não tem posto do INSS lá. Então, foi uma das poucas vezes, e os itinerantes, muitas vezes, a gente consegue fazer esse acordo com o INSS, em que a gente conseguia fazer a instrução e o acordo sem o processo administrativo, porque não tinha o posto do INSS. E realmente é um ótimo trabalho desenvolvido pelo TRF da primeira região, pela COGEF e pela senhora que ficou à frente da COGEF durante 2 anos, né? Acredito que deve ter vivido muita experiência bacana. Muitas experiências interessantes mesmo. Nós tivemos também acesso recentemente, por outra questão também, à tribo dos Axanincas, que fica quase na fronteira do Peru. E a trajetória é Sim. mais ou menos essa: um avião até Rio Branco, um teco-teco até outra cidade, de lá se pega um barco, que são mais 5 horas. Então, assim, É, o Brasil é um ambiente diferenciado, né? Um país é. diferente. E graças ao TRF da primeira região, a gente pode ter contato com essas realidades. Eu acho que eu falo aí, você fala aí do. Vou chamar de você, viu, Daniel? Porque você é tão nova. Tá, gostei. É, você fala aí da tribo indígena. Eu tive a oportunidade de ir pela Jufé também na tribo indígena da Raposa Serra do Sol, lá em Sim, Roraima. E é, realmente é uma experiência fantástica. Eu dormi na tribo indígena, foi realmente uma questão muito. É só indo lá para você conhecer, para você ver o que é realmente, como é importante o direito indígena, né? é um espetáculo. Isso também é objeto de julgamento na terceira sessão, né? A gente está Uhum. sempre muito em contato com essas questões de direito indígena, ambiental, que basicamente é o trabalho da gente É. na terceira sessão do tribunal. Ô Daniele, você também é, é instrutora para a formação de conciliadores. Às vezes a gente pensa que a conciliação não existe na Justiça Federal, porque supostamente são direitos indisponíveis, né? Já que uma das partes uma entidade pública, né? Mas a pessoa se engana, existe muita conciliação na Justiça Federal, né? Lê do engano, né? De É, fato, tradicionalmente, a Justiça Federal tem hoje uma nova roupagem. Tradicionalmente, os entes públicos entendiam que não poderiam dispor. Hoje, a conciliação ela é entendida como a melhor forma de resolução de conflitos, seja para grandes valores, seja para empresas multibilionárias, seja para casos de vizinhos ou de família. sim. E a Justiça Federal tem dado uma contribuição também belíssima. Eu fiquei um bom tempo coordenando a conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal, antes de ser desembargadora. Uhum. E a gente vê realmente uma outra roupagem também da jurisdição. O que tem ocorrido é que não apenas as questões pequenas estão sendo decididas no âmbito da conciliação. A Justiça Federal tem sido palco hoje de discussões muito grandes. Por exemplo, no Tribunal Regional Federal, eu sou juíza preventa para julgamento dos casos de Mariana, que é a grande Sim, tragédia ambiental que nós tivemos. Esse caso, por exemplo, ele hoje, não obstante não tenha ainda sido 100% resolvido, a grande parte dessa questão ela foi objeto de um grande acordo entre as empresas, né, que provocaram o dano, a população, o Ministério Público Federal, a União e todas as instituições envolvidas. Quer dizer, é uma questão grandiosa que envolve milhares de pessoas e que tem uma repercussão ambiental grandiosa e está sendo tratada no âmbito da conciliação. Então, aquela visão de que a conciliação ela serve apenas para resolver pequenos delitos é equivocada, sim. né? Recentemente também, já no tribunal, eu tive contato com uma plataforma da União que se chama consumidor.com. É Sim. um espetáculo essa plataforma. Várias instituições e empresas acessaram a plataforma e, com isso, elas têm a possibilidade de entrar em contato com as pessoas que desejam conciliar. E ela tem dado resultados excelentes e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região também ingressou como parceiro.
de maneira que hoje, quando a pessoa ingressa no Juizado Especial Federal, ela tem a opção, dentro da plataforma do consumidor.com, de continuar ou de abrir um processo na justiça, caso não consiga conciliar. Então, essa é a minha visão. Eu sou 100% adepta da conciliação. Acredito que pequenos e grandes negócios andam mais rápido. A Justiça Federal e a Justiça Estadual estão 100% abarrotadas. Elas estão hoje com uma quantidade de processos que supera toda a perspectiva de julgados. O trâmite processual também, seja por causa da complexidade do Código de Processo Civil, seja por causa do excesso de processos e ritos, ela demanda um tempo de julgamento muito grande e muitas vezes você não gostaria de aguardar isso. O seu direito ele pode ser melhor tratado se você ceder uma parte, a outra parte ceder outra, e, enfim, com a composição, eu acredito que os resultados são mais rápidos e proveitosos, né? Daí porque eu vejo a conciliação a cada momento. E o novo Código de Processo Civil, ele traz essa roupagem, né? Ele encaminha que o juiz deve propor a conciliação a qualquer momento. Então, isso ajuda bastante, porque você tem hoje o Instituto Processual que sinaliza que a qualquer momento, seja a parte, seja o juiz, deve propor a conciliação. Inclusive, após o trânsito em julgado, né, as pessoas pensam, não, são dois momentos. Tem o pré-processual, né, que às vezes a gente consegue fazer antes de iniciação, principalmente pela plataforma consumidor.com. Eu digo que eu já usei como consumidor, empresas aéreas, não vou falar o nome da empresa, mas a empresa aérea que às vezes, por exemplo, agora mesmo na pandemia, eu tinha uma viagem marcada, tive dificuldade para poder adiar a passagem, entrei no site consumidor.com e conseguiu resolver através do site. Então, realmente é fantástico. E eu atuei aqui no núcleo de conciliação em Salvador, quando eu trabalhava em Salvador. A gente pegava muito aqueles processos do SFH, quando voltava do tribunal, com trânsito em julgado. Só que mesmo assim, às vezes é difícil você executar. Então, mesmo com trânsito em julgado da sentença, as pessoas falam, não, é só executar, mas às vezes é melhor entrar em um acordo, mesmo quando você já tem a sentença a seu favor, muitas vezes, no caso da Caixa, no caso do SFH, do que executar, porque você muitas vezes não vai encontrar bens, não vai encontrar o cidadão, não vai encontrar a forma de pagar, vai tirar o cidadão do imóvel, não vai encontrar quem vai querer comprar no leilão o imóvel. Realmente é fantástica a conciliação. Uhum. E a grande vantagem, finalizando, né, essa questão da conciliação, é que a conciliação é a única forma de resolução de conflitos em que ambas as partes se ajustam. Porque quando você entra com uma ação na justiça, alguém vai perder, seja uma parte, seja outra. E a conciliação não. Existe o ajuste. Então, as grandes empresas, elas entendem que o caminho da conciliação é positivo, porque a parte continua sua cliente. Por exemplo, o banco que lesa seu cliente, ele pode fazer um acordo e a pessoa sai tão satisfeita ao final que ela continua sendo cliente. Então, na finalização disso, né, a ideia inicial de que só havia uma cessão de direitos para se conciliar, hoje se reverte num sentido diferenciado, que as pessoas não só se compõem, como saem felizes. E, além de tudo, com o direito muito mais rápido, né? Então, essas são as vantagens que eu atribuo à conciliação. E, às vezes, para o juiz é muito mais fácil dar uma sentença do que fazer uma audiência de conciliação, porque, dependendo do processo, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 audiências até chegar a um acordo, né? Você tem que passar horas, às vezes, numa mesa de audiência, tentando negociar cada ponto, né, do problema, né? Eu fico imaginando, essa conciliação mesmo de Mariana deve ter durado bastante tempo, né? Para poder até chegar ao acordo, deve ter, assim, dado bastante trabalho, né? Eu também já fiz uma conciliação de empresas hidrelétricas, construtoras e tal. Demorou muito tempo, mas o resultado final, ele é tão proveitoso e ele é tão mais rápido do que
uma decisão judicial que pode se arrastar por mais de 15, 20 anos nessas questões, porque há necessidade de perícia, há necessidade de contraditório, os recursos são fartos, de maneira que eu não tenho a menor dúvida que, se podendo optar pela conciliação, esse é o melhor caminho. Eu concordo. E às vezes a gente se engana, a gente acha que uma decisão do juiz vai resolver a situação e muitas vezes não resolve, porque, como você falou, tem recurso, demora 15, 10, 20 anos, e quando volta, a realidade já é outra, já não consegue executar a decisão. É um problema, viu? É. O Daniele, e a Covid, como é que está aí no tribunal essa questão da Covid? Alterou muita coisa, tem chegado muita coisa nova? A Covid, ela realmente trouxe um mundo novo, né? Não só É, para a sociedade, para o mundo todo, e o judiciário, então, ele se reinventou. O Tribunal sim, Regional Federal, ele quase que imediatamente ele passou, foi um dos primeiros tribunais do Brasil a adequar todos os seus trabalhos em ambiente virtual. Todas as sessões estão sendo feitas de forma virtual, né? Pela plataforma Teams sim, e da Microsoft. E os atendimentos a advogados continuam da mesma forma, ao contrário daquilo que nós imaginávamos, que as pessoas iam ter uma resistência muito grande. Nós temos recebido muito elogios, porque, principalmente pelo fato do nosso tribunal, nós recebemos advogados de regiões muito longínquas. Então, o advogado ontem falou comigo, desembargadora, eu gastaria 3 dias da minha vida para falar 15 minutos com a senhora. No sim, entanto, eu estou falando da minha casa nesse momento, né? Porque, às vezes, a pessoa pega um avião para uma cidade principal, sai do interior, pega carro, depois pega um avião para uma cidade principal como Manaus. De lá, então, ela pernoita, paga hotel, chega em Brasília, pernoita também e paga passagens aéreas caríssimas. Com isso, sim, a gente revolucionou toda a sistemática de justiça e atalhou, barateou o serviço. Sem dúvida alguma, sob esse aspecto, foi um ganho muito grande. Com relação aos processos, né, a Justiça Federal está tendo um papel muito importante, porque a temática saúde ela vem sendo tratada na Justiça Federal. Apesar de nós termos algumas questões muito específicas que são tratadas pelas justiças estaduais, o Supremo e o próprio STJ determinou que algumas questões, principalmente as questões macro, deveriam ser tratadas na Justiça Federal. Então, sim. aqui em Brasília mesmo, nós temos várias decisões judiciais que interferem, inclusive, no lockdown ou não lockdown, que solicitam que o Estado apresente os leitos de UTI que estão disponíveis, que encaminhem todas as dificuldades que estão sendo feitas. No norte, por exemplo, todas as questões de assistência a indígenas, entregas de cestas básicas, orientação, afastamento dos indígenas, que são, de fato, uma população de muita fragilidade, seja historicamente, seja pela falta de orientação em muitos setores. Há, inclusive, muitos movimentos internacionais e nacionais no sentido de que os indígenas sejam, de fato, protegidos. E é a Justiça Federal que está chegando nesses setores e atuando fartamente. Outras questões também que nós já vimos na Justiça Federal são casos de aberturas e fechamentos de fronteiras e de aeroportos. É muito Sim. comum que os estados fiquem muito apavorados e os municípios com medo da chegada do vírus de outras regiões, e com isso provocam o fechamento de aeroportos, o impedimento de que aeronaves pousem em seus locais. Também a Justiça Federal tem sido chamada para discutir essas questões. Também continuamos com a questão dos testes, né? Se as seguradoras devem ou não testar o teste sorológico, né? Aquele que Uhum. não era originalmente feito. Também, nesse caso, a Justiça Federal tem sido chamada.
e inúmeros outros. Agora, nesse momento, não estou me recordando, mas eu acredito que eu pessoalmente devo ter decidido pelo menos uns 20 casos bastante grandes com relação a esse momento, né? É, Eu acho que a população ela tem sim que buscar o seu direito na justiça, porque é um momento diferenciado. Então, sim, nós temos populações, situações, estados, municípios que vão precisar dessa interatividade da justiça. Né, sim, João Paulo? Eu acho que toda vez que a gente fala dessa interferência, existe uma discussão social e jurídica muito grande com relação ao ativismo judicial, né? Todas é, as vezes me perguntam, mas desembargadora, esse ativismo, ele não é exagerado? E eu explico, olha, o ativismo, ele tem duas conotações. O ativismo sempre foi a judicialização da política. Com a sim, chegada da Constituição de 88, não há dúvida de que o judiciário passou a ter uma proeminência com relação a essas questões. No entanto, o ativismo utilizado de forma pejorativa, ele dá a entender que o judiciário não poderia se arvorar nessas questões. E é sim, muito importante a gente colocar que não. O ativismo ele faz parte da conformação da Constituição de 88, que traz o judiciário para a discussão das questões sociais. Então, quando o judiciário interfere nessas questões, ele apenas está fazendo o seu papel quando há a omissão ou a utilização indevida de um direito. E é muito bom que a sociedade tenha a possibilidade de buscar o judiciário nessas questões, porque senão a sociedade estaria refém de utilizações muitas vezes indevidas da legislação e da possibilidade de contenção dos direitos sociais. Né? sim, Então, eu gosto de fazer esse esclarecimento para que as pessoas entendam que isso não é uma intervenção indevida, mas uma intervenção constitucional, né? E que vai ocorrer, não sempre, mas toda vez que o poder público, de alguma maneira, utilizar indevidamente ou se omitir da prática de atos políticos que são sim. necessários à sociedade, né? Eu concordo com você. Tanto é verdade que a gente tem um ramo da justiça só para o poder público, né? Que é a Justiça Federal. No caso, o Poder Público Federal. E realmente o ativismo judicial é justamente quando, naquelas hipóteses em que o juiz pode adentrar no mérito do ato administrativo discricionário, e isso aí hoje já é pacífico, que em determinadas hipóteses é possível. Então, eu acho que é realmente. Você acha que vai continuar assim? Não, não talvez da forma como está sendo feito hoje, mas você acha que depois que passar essa pandemia, é possível incorporar algumas práticas do tipo atendimento do advogado de forma virtual à distância, do jeito que está sendo hoje, após a pandemia, as sessões virtuais, ou você acha que acabou a pandemia, vai acabar isso? O que é que você me diz? O que é que você acha disso? Você é a favor ou contra? Eu acho que é um caminho que não tem volta, Eu também né? acho. A tecnologia, sem dúvida alguma, ela pode nem sempre agradar a todos, mas ela é Uhum. uma realidade. Eu entrei na Justiça Federal em 1993. A maioria dos seus seguidores não tinham nascido. Nós sequer imaginávamos a possibilidade de termos processos virtuais. Sim, Hoje eu estou trabalhando na minha casa, né? Porque o tribunal ainda está fechado, ele tem previsão para retorno na semana que vem, mas apenas 25% do funcionamento tradicional. E hoje os nossos processos estão virtualizados. Eu estou com todos sim, os meus processos. Hoje eu tenho 21 mil processos. Eu acredito que o nosso tribunal seja o tribunal que tem o maior número de processos no Brasil. sim. E ainda por cima, a minha sessão de julgamento é a sessão que tem o maior número de processos. Então, eu tenho 21 mil processos hoje que eu tenho acesso
da minha mesa na minha casa. É verdade. Todos esses processos eu posso ver todas as suas peças. Nós temos processos que têm mais de 25 volumes e nós Sim. podemos vê-los em casa. O advogado pode, da sua casa, então, marcar a sua audiência ou participar de uma sessão de julgamento. Sim. Eu estou vendo aqui uma ouvinte, né, seguidora, falando que o meio ambiente vai sorrir. Isso daí é uma das... como é que eu falo? Eu acho que é um seguidor. Não estou enxergando muito bem. Mas é uma Ezequiel. das grandes vantagens, né, da digitalização. Sim. Nós hoje, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente fazia campanha no tribunal para que não houvesse impressão excessiva. Não imprimam. Eu, então, indagava para os colegas desembargadores, no momento do julgamento, precisamos imprimir a sinopse. A gente não consegue ver se não for assim. Hoje, a pandemia, o que ela fez? Ela apressou todos esses movimentos que urgiam necessários. Isso era uma coisa que a sociedade, o meio ambiente, a realidade já cobrava da gente. E, no entanto, o que a pandemia fez? Ela apressou tudo isso. Então, aquilo que não era virtualizado tornou-se virtualizado, aquilo que não era digital tornou-se digital ou então está fora do mundo, né? E, como é que eu falo? E há uma economia completa de tudo. Né? O Ricardo, não sei como é que é o nome, hoje em dia todo mundo está falando disso, sem dúvida. Claro que a minha conta de luz aumentou, porque eu tô consumindo na minha casa. Mas, assim, de alguma forma, esses movimentos, João Paulo, eu acho que eles vieram para ficar. E eu concordo que nós vamos ter que assumir as nossas dificuldades, né? Naturalmente, que nem todas as pessoas vão lidar com essa questão de uma forma tão ágil e tão rápida, mas de uma maneira geral, as inseguranças que existiam com relação aos atos digitais, aos certificados digitais, às assinaturas digitais, a segurança de dados, quer dizer, elas persistem. As pessoas continuam com essas inseguranças, mas à medida que as coisas evoluem, essas dificuldades também são superadas. E com o tempo, aqueles medos que nós tínhamos da devassidão, né, da penetração das redes externas nos dados, eles começam a ser tratados de uma forma diferente, porque hoje até a privacidade mudou de nome. Hoje, nós não temos a privacidade que tínhamos há um tempo atrás. Então, essa questão privacidade, quando ela é tratada, até em ambiente jurídico, ela é vista de outra forma. Se eu tiro uma foto sua no meio da rua, hoje você não pode dizer, não tira. Eu falo, mas como não? João Paulo Piropo é aquele que faz live todos os dias, um professor famoso, conhecidíssimo. Não, que é isso, mudar de sua. É uma figura pública. E há um tempo atrás, essa tratativa era feita de forma diferente. Eu estou vendo aqui que nós temos uma pergunta sobre concursos para juiz federal, né? Nós temos um concurso que está na boca de sair. Ele, inclusive, já tem a comissão formada, todos os membros, e está faltando a homologação do tribunal. Então, eu sei que tem muitos alunos do professor João Paulo Piropo que estão assistindo e que nós queremos todos no tribunal. Inclusive parece que tem muitas vagas, né? Eu soube que tem muitas vagas disponíveis, né? Para juiz, né? Para juiz, não tenho conhecimento de concurso para servidor, porque nós estamos num período de contenção muito grande. A administração não está permitindo que haja concurso e nem aquelas vagas que são decorrentes de aposentadoria estão sendo repostas. De maneira que temos vagas para magistrados, temos vagas para servidores.
Uhum. Mas somente concurso próximo para juízes federais. E aí você falou de um tema que eu acho que é muito importante. Aí está até agradecendo. Muito obrigado. Na guarda do certame. Então, assim, é, que eu vou linkar já com o próximo tema que a gente tinha pensado em falar, que é acesso aos cargos, né, nos tribunais, né? E muita gente acha que tá assistindo aí e está querendo ouvir um pouquinho, né, de como é que se dá o acesso ao cargo de juiz federal, né, ou do tribunal, ao desembargador. E como você já passou, teve essa trajetória tão bonita e tão completa, eu acho que é a pessoa mais assim, adequada para poder falar sobre isso. Passamos, né, João Paulo? Você também. Bem, Não, uma vantagem do Brasil, né, é que os cargos públicos no judiciário eles são providos por meio de concurso público. Então, essa é a grande vantagem. Por que uma grande vantagem? Porque em outros locais é necessário que se faça uma política, uma campanha, né? Uma campanha política de divulgação do nome, de aproximação de pessoas. E essa é a grande vantagem do início da nossa carreira. O concurso para juiz federal ele é feito por concurso público de provas e títulos. E o meu concurso, normalmente, não sei como está hoje, João Paulo, você poderia até contribuir nessa resposta, ele durou aproximadamente 1 ano. São 5 fases de concurso, né? Então, na época, nós fizemos uma prova oral, depois você tem uma prova mais específica, depois você tem provas de sentenças, e depois nós tínhamos prova de título e prova oral. Deu 5 aí? Acho que são deu, 5 deu, deu. fases. Deu, deu. Só que você, Eu eu não acho que tenho. colocou no início a prova objetiva, né? A A primeira prova objetiva. A objetiva, primeira isso. prova objetiva geral, né, de todas as Isso. matérias. E aí depois tem concursos que tinha só uma prova escrita com sentença e tem outros que tem uma prova escrita de conteúdo doutrinário e uma prova de sentença separada. Então, Sim. na minha época era assim, eu sou do segundo concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e assim, para aqueles que estão nos ouvindo, o Tribunal Regional Federal, ele deriva de uma criação de um tribunal único, que era o antigo Tribunal Federal de Recursos. Esse Tribunal Federal de Recursos, ele abarcava todos os recursos que vinham do Brasil inteiro, e ele decidia, em segundo grau, de toda a Justiça Federal. Com a Constituição, esse tribunal, que é o Tribunal Federal de Recursos, ele se partilhou em 5, que é o Tribunal da Primeira Região, que é esse que eu já disse, inclusive, a competência, o segundo, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, o terceiro, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, e o quinto, que abarca a região sul, o quarto, que abarca a região sul, e o quinto, que são os estados remanescentes do Nordeste, com a exceção do Piauí, Maranhão e Bahia, que estão na primeira região. Então, esse concurso é um concurso longo, né, que eu acho que dá tempo da pessoa ir se preparando no decorrer dele. Porque se você está muito bem preparado para as questões objetivas, você passando dessa fase, você passa a fazer um estudo específico para questões doutrinárias e, num terceiro momento, você passa a fazer um estudo mais voltado para a sentença, né? Então, daí, então, ele é específico, que ele tem essa prova de sentença. E depois, então, sempre dando um espaço, né? Então, é nesse espaço que eu acho que os candidatos ganham fôlego para conseguir passar para a nova fase. Sim. E aí, depois, então, da prova oral, a pessoa já deve ter apresentado os seus títulos e que esses títulos eles são apenas classificatórios. Pelo menos na minha época, eu acho que era assim. Eu tenho certeza que isso deve ter se mantido, mais ou menos. Manteve. Hoje está mais ou menos igual. O meu foi assim também. O meu foi a prova objetiva, né? Eu vi alguma pergunta aqui sobre ter 14 estados sob a responsabilidade do TRF, não sobrecarrega o tribunal, tendo em vista os tribunais com apenas 2. Olha, essa sua pergunta é excelente. Eu acho que sim, sem dúvida.
O nosso tribunal é um tribunal quase que Brasil inteiro. E ele tem uma abordagem de matérias extremamente diversificada. Mas, à época, a divisão não foi feita sobre essa forma, ela foi feita sobre a quantidade de processos que tinham sobre a regência desses estados. Então, como a região norte era uma região que tinha poucos processos, mesmo que sejam preciosíssimos, todas as questões da floresta amazônica, as questões indígenas, questões de mineração, muito importantes, são tratadas em ambiente amazônico, na região norte, só que esses processos são em menor quantidade. Então, naquela época, o argumento que se utilizou foi o argumento quantitativo, quando, na realidade, o aspecto qualitativo e da diversidade de processos não foi considerado. Ocorre que hoje o nosso tribunal é o maior tribunal do mundo em número de processos, e eu acabei de dizer há pouco que só no meu gabinete eu tenho 21 mil processos aguardando julgamento. Então, é uma situação bastante complexa e, com certeza, o Tribunal Regional está sobrecarregado. Sim. Ô Daniele, outro tema que eu acho que é muito importante, até porque você faz parte dele, é a participação da mulher no Poder Judiciário, né? Assim, eu acho que ainda vemos poucas mulheres nos órgãos de direção do Poder Judiciário, né? Então, se a gente for, por exemplo, para o Supremo, né? A gente demorou muito tempo para ter uma ministra do Supremo Tribunal Federal, mulher. E hoje, comparativamente falando, a gente tem mais homem do que mulher no Supremo. E isso aí repercute nos demais órgãos do Poder Judiciário também, principalmente nos órgãos de cúpula. Você pensa dessa forma? Como você vê isso, né? Essa questão é uma questão muito cara para mim mesma. Né? Uhum. E até acho bom que você perguntou antes com relação a essa questão do acesso. Eu só falei do acesso inicial. Eu não falei do acesso para o segundo grau. Então, assim, aqueles que nos ouvem podem achar, eu sei que a grande maioria pode ser da área e sabe que o acesso para o tribunal ele se dá de duas formas, por antiguidade na carreira ou por merecimento. E é justamente nesse momento do merecimento em que, de alguma forma, o juiz ele passa a ter contato com outros ambientes, inclusive ambiente político. Porque eu estou falando sobre isso justamente por causa da sua outra pergunta. Não, fique tranquila. Mulher, né? Eu, como mulher, tive que disputar o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em vaga de merecimento. E, então, eu me vi numa situação de não só ter o apoio dos meus pares, como ter a necessidade de ter o apoio político. Porque a nomeação do desembargador ele é um ato complexo, né, em direito administrativo, um ato em que entram a participação de mais de uma instituição. Então, você passa por uma lista tríplice em que os seus pares votam, os desembargadores votam, e essa lista, então, é remetida ao presidente da República. E o presidente da República escolhe um dos três. Naturalmente, eu não fui escolhida nenhuma das vezes. Eu entrei 4 vezes em lista do meu tribunal, mas nós temos a Constituição Federal que garante que, pela 3ª vez consecutiva, o desembargador, o juiz federal ou a juíza federal, seja, então, alçado ao cargo de desembargador. Eu tive entrei 4 vezes em lista do tribunal, mas na última vez eram 3 consecutivas, e então foi assim que eu fui nomeada. Por que eu estou falando dessa questão? Porque é muito mais difícil para a mulher alçar esses locais. Né? A forma em que o conteúdo político ele entra no judiciário é uma forma de aproximação, de encontros, num universo que é eminentemente masculino.
existe uma tendência muito grande a se alterar, até porque hoje as mulheres já são grande maioria nos cursos jurídicos. E, inclusive nos cursos de nível superior, de modo geral. Mas a forma de acesso da mulher aos ambientes de poder, e ela é muito mais dificultosa, né? Então, assim, é por isso então que eu estou fazendo uma chamada daquela outra pergunta a essa, para falar que por conta dessa minha trajetória, quando eu juíza de primeiro grau, sempre que tinha o Dia da Mulher, era muito comum o pessoal da equipe, do tribunal e de outros ambientes querer fazer uma entrevista comigo. Nós éramos poucas mulheres, então, Sim. doutora, o que a senhora acha? O Dia da Mulher, como é que foi sua vida? A senhora já foi discriminada e tal? E eu respondia naturalmente, não, nunca tinha sido discriminada, né? No entanto, eu não era discriminada porque eu cumpria o meu horário, fazia o meu serviço, ficava quieta e não queria absolutamente nada além de ser juíza federal. Eu tinha passado no concurso e eu estava ali no meu lugar e não incomodava ninguém, né? Sim. No entanto, quando você almeja um pouco mais e você deseja ocupar cargos de maior estatura política ou de poder, você começa a encontrar todas as formas de discriminação, que é a discriminação de ascensão natural. Porque a mulher ela não precisa ser média, como a maioria dos homens, para pleitear algo. Ela tem que ser simplesmente a melhor. Então, somente quando ela detém o cargo de a melhor, ela é reconhecida como alguém que tem, pelo menos, condições de disputar. E aí, então, hoje, depois de 27 anos de carreira, quando me perguntam se eu já fui discriminada, eu digo sem dúvida alguma, muitas vezes. Né? Então, Verdade. por isso mesmo, eu participo, né, da comissão que é a JUF Mulheres, né? A JUF é a nossa Associação de Juízes Federais do Brasil, e ela inaugurou uma das comissões mais ativas no ambiente jurídico que tratam da questão feminina. E, mais recentemente, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região criou uma comissão que se chama TRF1 Mulheres, e eu sou a presidente da comissão. E nós estamos fazendo trabalhos assim voltados a ouvir essas mulheres, para ver as dificuldades de trabalho, para ver as necessidades pessoais, ver as condições, inclusive, de dificuldades em todos os setores, seja no ambiente pessoal, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, de relação com profissionais, com chefes. E nós temos colhido informações bastante preciosas e que eu tenho certeza que vão fazer a gente tentar trazer um ambiente de equidade, de isonomia mais aproximado. Né? Piropo, você sabe que isso não é um problema do judiciário. A diferença e a dificuldade que nós temos é uma dificuldade social. Sim. Muitas de nós, mulheres, somos também machistas, porque fomos criadas num ambiente em que a mulher deveria ser a dona do ambiente do lar, enquanto que o homem, como provedor, ele era o responsável pelo brilho, né? Pelo brilho da profissão, pelo brilho político. E assim nós nos acomodamos. E muitas vezes, inclusive, nos elogiamos por estarmos com o melhor marido naquele momento, enquanto nós nos reduzíamos ao cuidado do lar. Então, essa é uma estrutura, né, social tradicional do Brasil e da grande parte dos países, mas existe uma luta muito grande no sentido de perceber que esses ambientes, seja o ambiente social político, seja o ambiente doméstico, eles não são para ser partidos, e sim para ser partilhados. Né? Eu costumo dizer às mulheres, às vezes, que nós não temos que ser ajudadas no trabalho doméstico, nós temos que dividir o trabalho doméstico. Eu tenho certeza que o Piropo em casa divide o trabalho doméstico com a mulher dele. Né? Com certeza.
E isso daí é muito importante, porque você sinaliza para os seus filhos que esse é o lugar do pai e esse é o lugar da mãe, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo essa evolução, no sentido, inclusive, de aceitar. Eu já tive situações muito interessantes de ter um motorista que era homem e ele me dizer, doutor, eu lido muito mal com chefe mulher. E eu compreender isso, eu digo, não, eu compreendo. Eu sei que isso é difícil, mas é importante nós superarmos, porque a mulher, certamente, hoje, né, seja pelo investimento pessoal na cultura, ela tem que ocupar o papel como o próprio homem ocupou perante a sociedade. Sim. E muitas vezes a dificuldade é tão grande que as mulheres evitam se promover, né? É Elas verdade. evitam se promover porque os chefes não desejam que elas tirem licença, porque elas acham que vai atrapalhar a criação dos filhos. E com isso, muitas vezes, nós deixamos de ter talentos, João Paulo, talentos muito especiais, de pessoas capacitadíssimas, porque naquele momento ou elas não tiveram condição ou mesmo faltou coragem para tentar. Eu não digo que conseguiriam, mas elas poderiam ter tentado, né? Então, a trajetória da mulher, muitas vezes, ela se deu na forma masculina. As mulheres que subiam, elas tinham que ser masculinizadas para estar lá. E quando elas chegavam lá, elas não levavam outras mulheres. Por quê? Porque naquele momento o papel delas não era de mulher, era de homens. Porque Sim. elas agiram como tal. E hoje não, a gente compreende que existe uma relação de sororidade, que é a relação de aceitação da outra como parte, né? Da união das mulheres, de uma levar a outra, de uma fortalecer a outra. Então, a sororidade é hoje o mote principal, o centro dessa questão da mulher, e da melhor forma de nós conduzirmos isso, chamando os homens para essa causa. Então, Não, os homens não podem estar fora dessa discussão, porque eles fazem parte da sociedade. E uma sim, sociedade com mulheres fortes é uma sociedade forte, né? claro. Então, essa causa realmente é uma causa muito importante para mim, e eu acho muito bom que você tenha perguntado e também que você esteja envolvida nessa questão. Estou sim. Claro, eu acho muito importante a presença das mulheres no Poder Judiciário. Eu acho que já se passou esse tempo de funções de homem e funções de mulher. Como você bem falou, é uma questão de compartilhamento de funções, né? Aqui em casa, por exemplo, quem dá a última palavra é minha esposa, eu só obedeço. Então, mas é uma questão cultural, né? Que vem desde lá de trás. Por exemplo, se eu não me engano, o TRF da primeira região só teve uma presidente mulher. Se não me engano, foi a doutora Suzete, né? Eu não me recordo de ter tido outra. Não me recordo, Essa mas coisa da assim. Juliana aqui, obrigada, Ju. Então, mas eu acho que esse engajamento feminino, o empoderamento feminino é essencial e vai trazer frutos eu acho que a curto prazo vai trazer grandes frutos, né, no aumento da participação da mulher no Poder Judiciário. Eu acho que é importantíssimo, né? Como você falou, existe uma dificuldade até na política. Você vê na política a maior parte são homens, a minoria é mulher. E por mais que se tente colocar mais mulheres, existe uma barreira social muito grande. Mas eu acho que a gente tem que romper essa barreira e colocar igualitariamente, homem e mulher. Eu acho que é essencial. É essencial. E as mulheres têm se destacado muito no papel de representantes do Poder Judiciário, quando assumem a presidência de órgãos importantes, STF, STJ, TRF, sempre desempenham com destaque, né, a sua função. Eu acho importantíssimo, Daniela. E parabéns aí por assumir aí o TRF Mulher, participar da JUF Mulher. Eu acho que a sua contribuição é essencial. A gente está chegando nos 5 minutos finais. O que é que você gostaria aí de falar nesses 5 minutos finais? Deixa aí você bem à vontade. O pessoal está Estou falando aí por vários. feliz, né? Realmente eu não imaginava assim, que a gente tivesse oportunidade de falar temas tão legais.
Eu queria agradecer, estou vendo muitos elogios, obrigada. É muito bom poder falar para pessoas que querem ouvir, né? Então, isso Sim, é uma diferença. De fato, eu acredito, sabe, João Paulo, que em qualquer profissão que você tem que fazer a diferença. Mas não sim, a diferença em ser o brilhante, de ser o mais poderoso, mas você tornar o seu ambiente mais harmônico, mais feliz, sabe? Mais sim. próspero. Então, de alguma forma, dentro do judiciário, eu me considero uma pessoa realizada, trabalho bastante, mas eu acredito que o nosso papel é realmente de trazer a justiça. E a questão das mulheres é um ato de justiça, é um ato de justiça Sim. social, justiça humana. Então, não apenas essa causa, mas todas essas causas que são voltadas aos aspectos sociais, como os juizados, a conciliação, a questão indígena, a questão ambiental, são questões que me são muito caras. E, assim, esse momento foi tão bom para mim que eu queria muito agradecer você pelo convite, porque você tem tantas pessoas que estão te assistindo, que estão seguindo você, e eu não costumo ter tanto contato com as redes sociais, mas fico muito feliz pelo papo que a gente teve, né, pela oportunidade de colocar as minhas ideias aqui. Ô, Muitíssimo obrigada. eu que agradeço, para mim é uma honra estar realizando essa live com você. Eu agradeço por ter aceitado o convite, muito obrigado mesmo. Assim, na minha rede social ainda é muito pequena, mas sempre que quiser estou aqui à disposição, de braços abertos. Me senti muito honrado por ter assistido também a live lá com o Ilan, assim, me senti bastante honrado. E muito obrigado mesmo, viu, Daniel? O pessoal adorou, só tá chovendo coraçãozinho, tá chovendo é, elogio, né? E assim, eu acho que você hoje passou a figura de a mulher realmente pode chegar onde ela quiser, né? Pode Isso. ser juíza federal, pode ser desembargadora federal, pode chegar onde ela quer. Eu acho que o papel do homem e da mulher hoje na sociedade, realmente, como você falou, tem que ser compartilhado. E não existe função de homem, não existe função de mulher. E realmente, e a mulher tem desempenhado muito bem sua função no Poder Judiciário. E a maior exemplo é a doutora Daniele Maranhão, que está aí com a gente conversando. Meu muito obrigado, viu, Daniele? Obrigada, Disponibilizar um pouquinho do querido. Foi tempo da gente. maravilhoso. Muito Que obrigada. bom, joia. Um grande Vou tchau de... a todos. Ok. Boa noite. Tchau. Tchau, gente.